é muito natural que, sendo voltados a empreender a evangelização para todos, em todos os níveis, que os evangélicos, inclusive porque são menos institucionalizados, têm menos hierarquia, tenham chegado muito mais rápido às mídias sociais do que a Igreja Católica, que é lenta, hierárquica, burocratizada, né? Que depende de uma coisa de vai e volta de Roma, vai e volta do bispo, vai e volta, vai e volta. Não, uma igreja evangélica, você precisa de um espaço vazio, umas 100 cadeiras de plástico, um microfone, algumas bíblias e alguém que fale bem. Isso, no mundo das redes sociais, significa alguém que saiba ir lá, fazer canal de YouTube, postar, manipular os meios de comunicação, que os evangélicos, sem dúvida nenhuma, fazem muito melhor que os católicos. A pergunta se o país poderia piorar se tornasse evangélico tem um pressuposto, né? O pressuposto é que seriam evangélicos que, de alguma forma, tentariam colonizar o Estado a partir de pontos de vista religiosos. Esse é o pressuposto. Porque se o país tiver uma maioria evangélica... Assim como tem hoje uma maioria católica, sem que isso interfira no Estado. Exatamente. Sem que essa maioria contamine a máquina do Estado e da sociedade, então tudo bem. Agora, à medida que isso pode fazer com que você vá elegendo muita gente que tem esse conjunto de ideias um tanto mais conservadoras, no sentido de costumes, o que não é característica de todos os protestantes, hein? A gente tem que sempre tomar cuidado com isso para não botar todo mundo no saco de gato. É isso que está pressuposto na pergunta. E a maior parte das pessoas deu uma resposta que é tipicamente dentro do âmbito secular laico. Que o país é um país laico, um Estado laico, e que, portanto, todas as religiões devem circular. Entenderam o pressuposto, né? A última entrevistada, o que ela falou? Que seria melhor porque viraria um país temente a Deus. Agora eu pergunto a ela, o que ela faria com gente como eu que não é temente a Deus? Certo? Então, como assim? Quer dizer, o país tem que ser temente a Deus porque um grupo de pessoas é temente a Deus? E quem não é temente a Deus? Não pode não ser temente a Deus? Passa a não ter os mesmos direitos? Esse é o perigo do país virar evangélico. Dentro de parâmetros contemporâneos, é uma verdadeira declaração de guerra, certo? Dentro do plano institucional, como deve ser, certo? Ao mesmo tempo, ele fala que os evangélicos são cidadãos, pagam impostos, o que é absolutamente verdadeiro, e que, portanto, têm direito de manifestar sua visão de mundo, seus valores, né? O que a gente pode estar assistindo no Brasil é a construção de uma nova identidade, que é a identidade evangélica. O grande erro das políticas identitárias é que quando você lança a identidade como marcador social, você não consegue simplesmente dizer, não, eu só quero essas 3 identidades. Os grupos começam a se organizar. E o que a gente está assistindo no Brasil é a possibilidade de que os evangélicos, como é muito claro na fala dele, se constitua como identidade política social que vai literalmente para o pau institucional, certo? E eu falo aqui no sentido institucional, não ir para a rua, gritar, brigar, né? Agora, quando ele fala que os evangélicos vão constituir um verdadeiro paredão ou muro, alguma coisa que ele falou assim, com relação ao fato de que a esquerda voltou ao poder, isso é fundamental. Primeiro, uma das coisas que os bolsonaristas mente estreita não entendem é que a direita não perdeu a eleição absolutamente. Quem perdeu a eleição foi o Bolsonaro. E inclusive por uma margem muito pequena, né? A direita fez governadores, a direita aumentou a sua bancada no Parlamento brasileiro, no Congresso brasileiro, mas os bolsonaristas fanáticos, idiotas, eles ficam presos naquela história, né, de que o Bolsonaro perdeu a eleição. Ele sabe muito bem disso, né, o deputado. E quando ele diz isso,
nós estaremos ali formando um paredão contra a tentativa da esquerda impor os seus valores. Isso é uma declaração muito clara de que a polarização entre direita evangélica e esquerda secular no Brasil só acabou de começar. E à medida que os evangélicos entenderem que o fundamental, eu acho que já começaram a entender, que o fundamental não é só eleger o presidente, mas que o fundamental é ocupar a máquina política na extensão do país, prefeitos, como ele disse, vereadores, governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, certo? E também governadores e prefeitos e presidente, se vier a acontecer, os evangélicos vão percebendo que eles vão se constituindo de fato numa identidade e com uma diferença em relação a identidades trans ou mesmo identidades identificadas com grupos raciais, que os evangélicos, eles são transversais. Eles têm, inclusive, pessoas de etnias diferentes. E eles são um número muito maior. E, portanto, a oportunidade deles, como identidade, conseguir se impor à máquina democrática é gigantesca. A fala do nosso entrevistado, eu diria, é a marca e o tom possível dos próximos 4 anos, se de fato a bancada evangélica fechar com o seu conjunto de valores e não se tornar unicamente pragmática como ela foi. Essa bancada evangélica sempre foi extremamente pragmática e trabalhou com o PT, né? E, portanto, a bancada evangélica, ela sempre foi uma espécie assim, de centrão de Jesus. Assim. Então, há que se ver se esses novos eleitos, né, e essa bancada evangélica não, mas essa bancada ligada aos evangélicos à direita, eleita, terá um componente mais ideologicamente definido que force o caráter pragmático a partir das expectativas dos grupos evangélicos mais conservadores e mais à direita, entende? Então, isso é uma coisa que é necessário se perceber o que vai acontecer nos próximos 4 anos. Não dá para dizer agora exatamente o que vai acontecer. Agora, é claro que isso também depende das figuras que venham a surgir como candidatos, né? Eu, pessoalmente, acho que uma candidata muito forte no âmbito evangélico, hoje, para o futuro, é seguramente a Michelle Bolsonaro. Seguramente. Você está lançando a candidatura da Michelle Bolsonaro? Não, eu não estou lançando a candidatura da Michelle Bolsonaro porque eu não trabalho em política, em propaganda política, né, nem em partido. Se o ceticismo pode levar à infelicidade, isso é normalmente uma suspeita grande. O Woody Allen acha isso, né? Ele já falou isso. Porque o ceticismo faria com que você não acredite em um monte de coisas, e isso supostamente tiraria a felicidade que a maior parte da humanidade tem, que é acreditar em coisas que não têm fundamento. Né? Mas não é essa a ideia do ceticismo originário na Grécia, pelo contrário. Os céticos entendiam que quanto menos você acreditar em teorias sem fundamento, maior a chance de você não se frustrar quando elas ruírem. E a felicidade do ceticismo seria uma felicidade mais branda, uma felicidade mais madura, em que você percebe que dar a adesão a certas teorias sobre as coisas é melhor que você veja que essas teorias resistem um pouco à dúvida. E não sair por aí, por exemplo, acreditando em cirurgia espiritual, né?